Crescendo sob os holofotes, os filhos de Michael Jackson, Prince, Paris e Blanket, viviam uma vida cheia de privilégios e mistério em Neverland. No entanto, após a morte prematura de seu pai, suas vidas tomaram rumos inesperados. Agora, aos 26 anos, Paris compartilha sua jornada e exploramos os altos e baixos de sua criação, os desafios enfrentados após a perda do pai e como continuam a seguir suas vidas, mantendo viva a incrível herança de Michael Jackson. Acompanhe-nos enquanto desvendamos a história por trás das manchetes e a resiliência dos filhos de Michael Jackson. As origens secretas dos filhos de Michael Jackson. Os três filhos de Michael Jackson, Prince, Paris e Blanket, tiveram uma criação tudo menos convencional, moldada pelo estilo de vida excêntrico de seu pai famoso, uma mãe distante e um mundo repleto de adoração pública e escândalos. Suas origens, especialmente no que diz respeito à concepção e primeiros anos, continuam sendo um tema de fascinação e controvérsia pública. A história de sua concepção começa com o relacionamento de Michael Jackson com Debbie Rowe, que ele conheceu no final dos anos 80, quando ela trabalhava como enfermeira no consultório de seu dermatologista. Essa conexão logo se transformou em uma parceria única e algo não convencional. Após o casamento amplamente divulgado de Jackson com Lisa Marie Presley terminar em 1996, o popstar expressou um forte desejo de se tornar pai. Em uma rara entrevista de 2003, Rowe revelou que Jackson estava emocionalmente abalado por não ter filhos e que ela ofereceu ajudá-lo a realizar esse sonho. Rowe disse a ele: "Deixe-me ter um filho com você. Você pode ter a alegria de ser pai." E, eventualmente, Jackson concordou com sua proposta. Prince Jackson nasceu em fevereiro de 1997, 4 meses após o casamento de Jackson e Rowe, em uma cerimônia privada durante a turnê australiana de Jackson. No entanto, Rowe não viu seu recém-nascido por 6 semanas. Jackson levou Prince para seu rancho Neverland, uma grande propriedade frequentemente descrita como um paraíso infantil. Rowe, por sua vez, se recuperou na casa de uma amiga, afastada da vida inicial de seu filho. Menos de 14 meses depois, Paris Jackson nasceu em abril de 1998. Jackson, mais tarde, lembrou como raptou sua filha recém-nascida do hospital logo após o nascimento, levando-a de forma um tanto bizarra e pública. A natureza pública das ações de Jackson com seus filhos, incluindo sua tendência a esconder os rostos deles com panos ou lenços, adicionou uma aura de mistério em torno de suas vidas. Isso foi especialmente verdadeiro nos primeiros anos, quando as crianças eram frequentemente escondidas da vista pública, com seus rostos cobertos por lençóis fantasmas para protegê-los do mundo. O papel de Debbie Rowe na vida das crianças foi limitado, mesmo antes de seu divórcio de Jackson em 1999. Embora fosse biologicamente a mãe deles, o vínculo de Rowe com as crianças permaneceu distante. Ela explicou em 2003: "Meus filhos não me chamam de mãe porque eu não quero que eles me chamem. Eles são filhos de Michael. Não é que eles não sejam meus filhos, mas eu os tive porque queria que ele fosse um pai." Ela mais tarde afirmou que não tinha desejo de ser mãe no sentido tradicional, mas sentia que ter filhos para Jackson era sua forma de ajudá-lo a alcançar o sonho da paternidade. A limitada participação de Rowe na vida cotidiana deles coincidiu com a criação altamente controlada das crianças. Apesar de crescerem em um mundo de fantasia com parques temáticos, animais e luxo, elas estavam sujeitas a uma rígida educação domiciliar, com Paris revelando mais tarde que elas eram esperadas a seguir regras. Se comportassem mal, eram impedidas de aproveitar as atrações que Jackson cuidadosamente criou para seu entretenimento. O mundo das crianças continuaria a ser complicado com o surgimento de seu terceiro irmão, Prince Michael Jackson II, mais conhecido como Blanket.
Blanket nasceu em 2002 por meio de uma barriga de aluguel não identificada, e seu nascimento trouxe um novo nível de escrutínio para a família Jackson. O incidente que chocou o mundo ocorreu logo após o nascimento de Blanket, quando Jackson, na tentativa de mostrar seu carinho pelos fãs, balançou o bebê sobre a varanda de um hotel em Berlim. A filmagem, amplamente divulgada, gerou indignação, e Jackson mais tarde se desculpou, alegando que havia se deixado levar pela excitação do momento. Ele insistiu que nunca teve a intenção de colocar a vida de seu filho em risco. Apesar da intensa reação pública ao incidente da varanda, os filhos de Jackson, especialmente os dois mais velhos, foram protegidos dos meios de comunicação. Quando apareciam em público, Jackson frequentemente cobria seus rostos com lenços, máscaras ou lençóis para protegê-los de fotógrafos e possíveis sequestradores. Segundo Prince, o motivo por trás das máscaras era que Jackson queria que eles tivessem suas próprias vidas, separadas da sua celebridade. A paternidade não convencional de Jackson foi ainda mais complicada por rumores sobre a paternidade biológica das crianças. Em um documentário de Martin Bashir, Jackson afirmou que tanto Prince quanto Paris foram resultados de concepções naturais entre ele e Debbie Rowe. No entanto, Rowe mais tarde contradisse essa declaração, revelando que ela havia se submetido a um procedimento médico para ser inseminada artificialmente. Ela comparou o processo ao de criar cavalos, dizendo: "Eu fui ao consultório, que era como chamávamos a clínica médica. Eles me inseminaram. É como eu insemino minhas éguas para a reprodução." Quanto a Blanket, Jackson afirmou que sua mãe de aluguel era uma mulher cuja identidade nunca foi revelada, e ele usou seu próprio esperma para a inseminação. Se Jackson era o pai biológico de seus dois filhos mais velhos, continua sendo um mistério, embora Prince e Paris tenham expressado fortes sentimentos de conexão com seu pai. Paris repetidamente afirmou que Michael era seu pai biológico, enquanto Prince demonstrou indiferença, dizendo que sua paternidade não define quem ele é. Neverland, onde a infância foi qualquer coisa menos comum. Os filhos de Michael Jackson cresceram em um mundo de privilégios, mas sua educação no rancho Neverland foi tudo menos convencional. A infância deles foi marcada por uma combinação de isolamento, privilégio e disciplina, com seu famoso pai garantindo que eles permanecessem com os pés no chão, apesar da opulência ao seu redor. Em entrevistas, Paris Jackson, a filha do meio, compartilhou algumas percepções sobre suas vidas em Neverland e o impacto que isso teve sobre eles. Paris lembrou com carinho de sua infância, descrevendo como seu pai, Michael Jackson, mantinha suas vidas estruturadas e incutia neles valores morais fortes. Apesar de viverem em uma mansão com um parque de diversões e zoológico, Michael se esforçou para garantir que seus filhos entendessem a importância do trabalho árduo e o valor do que tinham. Em uma entrevista ao Evening Standard, ela explicou: "Crescemos muito privilegiados, mas quando se tratava de coisas como ganhar brinquedos e ir nas atrações, precisávamos conquistar isso." Michael Jackson tinha uma abordagem única para a paternidade. Ele dizia aos filhos: "Ah, vocês querem ir a Toys R Us e pegar 5 brinquedos? Ótimo! Precisam ler 5 livros, e eu vou testar vocês sobre esses livros." Essa ênfase na educação e no esforço fazia parte de uma filosofia maior, para garantir que compreendessem o valor de seus privilégios. Paris também falou sobre como seu pai deixava claro que as atrações de Neverland não eram apenas para eles, mas também para crianças carentes. Ficava muito claro para nós que aquelas atrações e o zoológico eram para crianças carentes, crianças doentes que não podiam ir à Disneyland, disse ela. Se os filhos de Jackson se comportassem bem, eles poderiam aproveitar as atrações do parque, mas precisavam merecer isso ao se sair bem nos estudos e seguir as regras.
Essa abordagem disciplinada para a educação deles era equilibrada com o afeto e a devoção de seu pai. Michael também incentivava seus filhos a viverem de acordo com valores que iam além da riqueza material, como ajudar os outros e cuidar do meio ambiente. Paris acredita a seu pai o ensinamento de deixar o mundo melhor do que o encontrou, seja por meio de esforços humanitários ou simplesmente sendo respeitosa com os outros. Prince, o mais velho dos 3 irmãos, também refletiu sobre sua infância única em uma rara entrevista. Ele lembrou da variedade de animais em Neverland, que incluía elefantes, tigres, leões e muitos primatas, como macacos, gorilas e orangotangos. O amor de Michael Jackson pelos animais, que ele nutria desde jovem, se tornou uma grande atração do rancho. Prince mencionou que o interesse do pai por animais começou quando ele era criança, com seus primeiros animais de estimação sendo ratos. À medida que o sucesso de Michael crescia, sua coleção de animais exóticos também aumentava, tornando-se uma marca registrada de Neverland. Prince se lembrou com carinho de ter crescido rodeado por essas criaturas, embora também tenha reconhecido a natureza surreal de sua educação. Prince também falou sobre a luta de seu pai contra o vitiligo, uma condição crônica da pele que fazia com que a pele de Michael ficasse mais clara ao longo do tempo. Essa condição, que afetava a aparência de Michael, era uma fonte de insegurança para ele, e ele frequentemente falava sobre isso com seus filhos. Quando eu era mais jovem, ele sempre me explicava, falava sobre isso, disse Prince. Ele reconheceu que as inseguranças do pai sobre sua aparência, especialmente sua pele, eram significativas. Ele tinha muita insegurança em relação a parecer manchado na sua aparência, explicou Prince, observando que Michael queria suavizar sua pele para se sentir mais seguro com sua aparência. A infância deles em Neverland foi indiscutivelmente única, moldada pela excentricidade e pelo amor de seu pai, Michael Jackson. As experiências que tiveram no rancho, desde conquistar privilégios até a influência dos animais e das atrações do parque temático, deixaram um impacto duradouro sobre quem são hoje. Apesar dos desafios que enfrentaram, os filhos de Jackson permaneceram unidos, continuando a apoiar uns aos outros enquanto navegam pelas alegrias e dificuldades da vida. Através de tudo isso, eles honram a memória e as lições de seu pai, que lhes incutiu os valores do trabalho árduo, compaixão e a importância da família. A despedida de Michael Jackson e o impacto duradouro em seus filhos. No dia 25 de junho de 2009, Michael Jackson, o rei do pop, faleceu inesperadamente aos 50 anos. Sua morte, causada por uma paragem cardíaca devido a uma overdose de propofol e benzodiazepina administrada pelo seu médico pessoal, Dr. Conrad Murray, deixou o mundo em choque. A notícia espalhou-se rapidamente pelo globo, sobrecarregando a internet, enquanto milhões buscavam confirmação e compartilhavam o luto. Sua morte gerou uma cascata de homenagens, com fãs e celebridades lamentando a perda de um ícone, cuja influência transcendia a música, moda e cultura. No entanto, a perda foi sentida mais intensamente pelos seus 3 filhos, Prince, Paris e Blanket, que na época ainda eram jovens e já haviam vivido uma vida altamente pública e frequentemente tumultuada. O serviço memorial de Michael Jackson, realizado no Staples Center em Los Angeles no dia 7 de julho de 2009, tornou-se um dos eventos transmitidos ao vivo mais assistidos da história, com uma estimativa de 3 bilhões de pessoas acompanhando de todo o mundo. A atmosfera no serviço era de profunda tristeza, com lágrimas e homenagens de fãs, celebridades e familiares. Entre aqueles que mais sofriam estavam os 3 filhos de Jackson, que foram forçados a lidar com a perda de seu pai em uma idade em que muitas crianças ainda estão a tentar entender sua identidade. Nos momentos emocionantes do memorial, o filho mais velho de Michael, Prince,
que tinha apenas 12 anos na época, confortava seus irmãos mais novos, Paris e Blanket. A compostura de Prince se destacava em contraste com os soluços e desabafos dos irmãos, enquanto os segurava nos braços, lamentando silenciosamente a perda do pai que tanto amava. Enquanto olhava para o caixão do pai, Prince fez silenciosamente uma promessa de proteger os irmãos mais novos e manter viva a herança do pai. Suas palavras durante o memorial foram poucas, mas o peso de sua responsabilidade estava claro. Seus olhos refletiam a dor de um menino que foi forçado a amadurecer rapidamente. Paris, única filha de Michael, estava diante da multidão, com lágrimas correndo pelo seu rosto. Com apenas 11 anos, ela lamentava publicamente a perda do pai que sempre estivera lá para ela. Eu só quero dizer que desde que nasci, o papai foi o melhor pai que você poderia imaginar. E eu só quero dizer que o amo tanto, disse ela entre os soluços. A declaração de Paris, crua de emoção, refletia o laço profundo e pessoal que ela compartilhava com seu pai. Para o mundo, Paris era um símbolo do amor de Michael Jackson pelos seus filhos, mas, em privado, ela enfrentava desafios que poucos poderiam compreender. A morte de seu pai deixou uma cicatriz emocional que moldaria sua vida nos anos seguintes. A perda de Michael Jackson, de uma maneira tão trágica e pública, causou ondas de choque no mundo, mas as repercussões para seus filhos foram particularmente severas. A jornada de cura e autodescoberta de Paris Jackson. A vida de Paris Jackson, após a morte do seu pai, tem sido marcada por grandes dificuldades emocionais e desafios, apesar de ter crescido sob os holofotes como filha do rei do pop. Após o falecimento de Michael Jackson, Paris viu-se incapaz de continuar a viver a vida despreocupada que conhecia. A responsabilidade da vida adulta caiu sobre ela, forçando-a a amadurecer de uma maneira que a maioria das crianças da sua idade nunca teve que enfrentar. O primeiro passo nessa transição foi entrar na escola, onde rapidamente se deu conta da fascinação do público pela sua linhagem. O status de Paris como filha de Michael Jackson rapidamente a tornou um alvo de fofocas e julgamentos. No início, as pessoas tratavam-na educadamente, mas não demorou para que começassem a falar pelas suas costas. Apesar de ser filha de um pai famoso, Paris era tímida, sensível e relutante em falar quando era prejudicada. Como resultado, ela foi frequentemente intimidada. Com o tempo, a menina quieta e introvertida foi ficando cada vez mais desanimada, e suas lutas com a saúde mental se intensificaram. Foi diagnosticada com depressão severa e, eventualmente, recorreu às drogas como uma forma de lidar. O capítulo mais doloroso da sua vida aconteceu quando Paris foi vítima de abuso sexual por um estranho. Foi uma experiência traumática que agravou o seu sofrimento emocional já existente. Em 2013, ela tentou suicidar-se cortando os pulsos com uma garrafa quebrada. Felizmente, foi descoberta a tempo e salva. Mas esta não foi a primeira vez que Paris tentou tirar a própria vida. Havia cicatrizes visíveis nos seus pulsos, um lembrete constante das suas dificuldades. A jornada de cura de Paris tem sido longa e difícil. Ela discutiu abertamente os seus desafios com a saúde mental, revelando em entrevistas que tentou suicidar-se várias vezes. Em 2015, foi hospitalizada após outra tentativa de suicídio. Em 2018, Paris admitiu que se sentia sem valor e muitas vezes questionava a sua capacidade de fazer as coisas de forma certa. Apesar desses sentimentos, Paris tem se esforçado para encontrar tratamento tanto para a sua saúde física quanto mental. No entanto, Paris também está determinada a seguir em frente, abraçando suas paixões pela música e pelo modelismo. Tem sido afortunada por contar com o apoio dos seus irmãos, Prince e Blanket, que estiveram ao seu lado nos momentos mais difíceis. A perda do seu pai mergulhou Paris numa adolescência tumultuada, mas ela tem demonstrado uma força incrível ao tentar reconstruir a sua vida. Ela revelou à Rolling Stone
que muitas vezes pensou em suicídio durante a sua adolescência e, como resultado, passou por um sofrimento emocional significativo. A dor de Paris foi agravada pelo tempo que passou em um internato, o que apenas contribuiu para o seu trauma. Ela descreveu a experiência como um pesadelo e, mais tarde, foi diagnosticada com um transtorno de estresse pós-traumático. Em um documentário de 2019, ela confessou: "Eu sei como Paris Hilton deve ter se sentido ao enfrentar esse problema." Adicionando às suas dificuldades emocionais, Paris se assumiu como bissexual quando era adolescente. Esta revelação gerou um grande debate público e levou a ainda mais escrutínio, tanto por parte do público quanto da sua família. A reação negativa da sua família foi especialmente difícil para Paris, pois eles não conseguiram aceitar a sua orientação sexual. A desaprovação dos seus entes queridos contribuiu para a sua crescente depressão. Paris compartilhou em uma entrevista de 2021 que, mesmo agora, a sua família não aceitou totalmente a sua bissexualidade, mas ela permanece respeitosa e esperançosa de que um dia eles a compreenderão. As suas experiências foram ainda mais complicadas pela constante atenção dos meios de comunicação. Os paparazzi frequentemente a perseguiam, levando a sentimentos de paranoia e ansiedade. Paris discutiu abertamente sua luta com alucinações auditivas e delírios, frequentemente associando sons ao clique das câmeras. Na escola, ela foi ostracizada e intimidada, com colegas de classe a chamando de metida, simplesmente por causa de seu pai famoso. Muitas pessoas diziam que eu era uma garota mimada, embora nunca tivessem falado comigo, explicou Paris em uma entrevista. Essa solidão apenas piorou a sua saúde mental, tornando mais difícil para ela se conectar com os outros. Ao longo da sua adolescência, Paris foi frequentemente fotografada em comportamentos imprudentes, como fumar ou se vestir de forma provocante, e houve até relatos de ações autodestrutivas. Apesar disso, Paris manteve a determinação de superar suas dificuldades. Hoje, ela continua a curar-se dos traumas do passado, enquanto encontra consolo na música. Um amor que compartilha com o seu falecido pai. Paris Jackson herdou o talento musical do seu pai e, desde jovem, começou a aprender a escrever músicas. Aos 13 anos, ela já se ensinava a tocar guitarra online e, em 2020, lançou o seu álbum de estreia Wilted, que foi profundamente pessoal. As músicas eram reflexões da sua própria dor e das dificuldades dos jovens que cometem erros. "Eu apenas uso a música para me expressar, porque ninguém realmente me entende", confessou ela. "Eu quero enviar a minha música para aqueles que conheço que caíram por causa dos seus erros. Não construo mais muros entre mim e a sociedade e escrevo com o coração." O novo capítulo de Paris Jackson. Apesar do trauma do seu passado, Paris Jackson está a construir a sua própria identidade. Embora ainda seja reconhecida como a filha de Michael Jackson, ela está a trabalhar arduamente para ser reconhecida pelas suas próprias contribuições artísticas. Juntamente com a sua carreira musical, Paris aventurou-se no mundo da moda e da atuação, aparecendo em filmes como Gringo e Scream. A jovem de 23 anos está a lutar por reconhecimento como Paris Jackson, a cantora e atriz, e não apenas como a filha do rei da pop. Agora, ela está a preparar-se para dar mais um passo significativo na sua vida à medida que se aproxima do seu casamento. Paris, uma talentosa musicista, atriz e defensora, tem estado numa relação com Justin há algum tempo. O casal partilha uma paixão pela música, com Paris a fazer várias turnês com a banda de rock Incubus. A relação deles floresceu desde que começaram a namorar em 2022 e têm sido inseparáveis desde então. A história de amor deles atingiu recentemente um marco bonito, quando Justin fez-lhe a proposta de casamento num momento inesquecível que conquistou os corações de muitos.
A proposta de Justin foi uma ocasião perfeita, numa sala opulenta decorada com lustres cintilantes e uma decoração dourada e requintada. O cenário era grandioso, mas foi Paris, radiante na sua roupa casual e chique, quem roubou a cena. Ela usava calções de ganga com colantes, botas castanhas até ao joelho, um suéter creme e um boné de pescador a condizer. O sorriso de Paris era pura alegria, enquanto Justin se ajoelhava para lhe fazer a pergunta mais importante das suas vidas. A simplicidade do momento, combinada com o cenário deslumbrante, fez da proposta uma experiência inesquecível. Por sua vez, Justin complementava o estilo de Paris com um conjunto clássico de calças pretas, botas e uma camisa branca de botão bem passada. Enquanto ele olhava para ela, o seu amor por Paris era claro. Paris, por sua vez, olhava para o seu parceiro com uma visível elação, emocionada com a importância do momento. O noivado marcou um novo capítulo na sua relação, um que provavelmente será preenchido com música, viagens e sonhos partilhados. Um dos aspectos mais comoventes da vida de Paris é a sua relação próxima com o seu padrinho, o ator Macaulay Culkin. Os dois mantiveram-se próximos ao longo dos anos, e acredita-se que Macaulay possa desempenhar um papel significativo no dia do casamento de Paris. Embora os detalhes sobre o casamento se mantenham privados, há especulação de que Paris possa pedir a Macaulay para a acompanhar até ao altar. Esta ideia ressoa com muitos, uma vez que Michael Jackson, um pai conhecido pela sua atenção cuidadosa às pessoas que permitia entrar na vida dos seus filhos, escolheu Macaulay como padrinho de Paris. Macaulay Culkin falou carinhosamente sobre a sua relação com Paris, descrevendo-a como alta, bonita e inteligente. Ele também expressou o quanto se orgulha da pessoa em que ela se tornou. Em 2018, durante uma entrevista no programa WTF with Marc Maron, Macaulay partilhou: "Eu sou próximo da Paris. Ela é muito querida por mim." O ator tem sido uma presença constante e solidária na vida de Paris, e o vínculo deles vai além da conexão familiar. É baseado no respeito mútuo e amor. Os dois passaram tempo de qualidade juntos ao longo dos anos, com momentos memoráveis, como quando Paris deu uma pedicure a Macaulay durante uma visita a Nova York. Paris partilhou uma foto desse momento divertido no Instagram, legendando-a de forma humorística: "Modelo? Não. Pinto as unhas dos hipsters para ganhar a vida." A natureza brincalhona da relação deles destaca a facilidade e conforto que partilham, e parece provável que Macaulay continue a desempenhar um papel importante na vida de Paris enquanto ela segue para o seu futuro como esposa. Enquanto Paris e Justin se preparam para o seu casamento, está claro que a sua história de amor combina a magia da música com a ligação profunda de duas pessoas que partilham uma paixão pela vida. A jornada de Paris, da filha de um artista lendário para uma musicista e defensora realizada, tem sido tanto inspiradora como empoderadora. O seu noivado marca o início de um novo capítulo na sua vida, um que promete amor, felicidade e a realização de sonhos partilhados com Justin. O caminho à frente para Paris Jackson e Justin será, sem dúvida, preenchido com mais música, aventuras e amor, à medida que o casal embarca neste novo capítulo juntos. Embora os detalhes do casamento se mantenham em segredo, está claro que a sua história de amor continuará a cativar os corações de muitos enquanto eles iniciam esta nova fase da vida. O compromisso de Paris com a sua privacidade, juntamente com a sua dedicação a viver autenticamente, garante que a sua jornada continuará a inspirar outros nos próximos anos. Seja a caminhar pelo altar com Macaulay Culkin ao seu lado, ou a partilhar momentos íntimos com Justin, a vida de Paris Jackson continua a ser um testemunho de amor, família e crescimento pessoal. Com o apoio dos seus entes queridos, incluindo o seu padrinho e noivo,
Paris está prestes a embarcar em um dos capítulos mais emocionantes da sua vida. Prince e Big Jackson, construindo suas próprias legendas. Ambos os irmãos de Paris, Prince e Big Jackson, não conseguiram escapar do destino infeliz após a morte de seu pai. Eles enfrentaram dificuldades emocionais e solidão, tendo que crescer sob o intenso escrutínio público e os desafios de viver à sombra do legado de seu pai. Os filhos de Jackson passaram por muitas dificuldades. Após a morte de Michael, eles herdaram um fundo fiduciário avaliado em $8 milhões anuais, provenientes da herança de seu pai, garantindo sua estabilidade financeira. No entanto, o impacto emocional da perda de seu pai foi imenso. Prince, como seu pai, herdou o vitiligo, uma condição de pele que causa a perda de pigmentação, um fato amplamente especulado após a morte de Michael. Embora os avanços médicos tenham melhorado o controle da condição, Prince continua a viver com ela. Quanto à sua carreira, após concluir seus estudos, Prince Jackson optou por não seguir os passos artísticos de seu pai. Em vez disso, focou na construção de uma carreira empresarial. Ele fundou a Kingson Productions, uma empresa que carrega a influência do apelido icônico de seu pai, Rei do Pop. A empresa se aventurou na produção de filmes e música, e por meio dessa plataforma, Prince tem ajudado a apoiar os esforços criativos de seus irmãos, incluindo a ajuda a Big na produção de curtas-metragens e o apoio a Paris em suas atividades artísticas. Big, por outro lado, tem evitado os holofotes e, após a morte de Michael, não teve ninguém para protegê-lo das duras realidades da fama. No funeral de seu pai, o verdadeiro rosto de Big foi revelado pela primeira vez. Durante seus anos escolares, ele sofreu bullying, com colegas zombando de seu cabelo longo e do nome Blanket. Esse bullying foi tão intenso que levou Big a praticar taekwondo para se defender. Além disso, Big se voltou para a escrita como uma maneira de lidar com seu isolamento, e desde então desenvolveu um interesse por roteirismo e cinema. Ele tem buscado ativamente sua paixão por curtas-metragens, e seu projeto, Rochelle, recebeu reconhecimento por sua qualidade, marcando um importante marco em sua carreira. Embora Big não busque a fama como seu pai, ele usa sua plataforma para chamar a atenção para questões importantes, como as mudanças climáticas e a justiça social, utilizando a narrativa como uma ferramenta para engajar o público e inspirar mudanças. Em uma rara entrevista de 2021, Big expressou seu desejo de causar um impacto significativo no mundo, dizendo: "Isso é algo que meus irmãos e eu queremos fazer, criar coisas que as pessoas gostem, mas que também beneficiem suas vidas." Big é particularmente apaixonado por mudanças climáticas, uma questão que ele espera aumentar a conscientização, e expressou interesse em filmmaking. Seu projeto de estreia, Rochelle, recentemente ganhou o prêmio de melhor drama no Santa Monica Film Festival em 2024. O comportamento tranquilo e pensativo de Big fez dele um membro único da família Jackson, e seu foco em mudanças positivas reflete a influência de seu famoso pai. Prince, por sua vez, encontrou seu próprio caminho nos negócios e na filantropia. Ele se tornou repórter convidado do programa Entertainment Tonight em 2013, marcando seu primeiro passo no mundo da mídia. Ele entrevistou estrelas como o diretor Sam Raimi e os atores James Franco e Zach Braff. Seu interesse por cinema o levou a uma breve carreira de ator, com uma participação especial em 90210, onde interpretou um personagem chamado Cooper no último episódio da série. A jornada de Prince na criação de conteúdo também começou em 2015, quando ele lançou seu próprio canal no YouTube, focado em suas experiências com off-road e kart. No entanto, um acidente de motocicleta em 2017 o forçou a pausar suas atividades, embora tenha sido sortudo o suficiente para escapar com ferimentos leves. Além de seus empreendimentos empresariais,
Prince tem permanecido envolvido em várias iniciativas de caridade. Um exemplo notável é o trabalho que ele fez com sua organização de caridade em 2020, colaborando com serviços de entrega de alimentos para fornecer refeições a famílias afetadas pela pandemia. Refletindo sobre a influência de seu pai, Prince disse: "Acho que meu pai ficaria muito orgulhoso do trabalho que estamos fazendo agora. Ele sempre nos ensinou a importância de ajudar os outros." Apesar de estar sob os holofotes desde muito jovem, Prince Jackson tem trabalhado arduamente para criar sua própria identidade, separada da sombra de seu famoso pai. Ele continuou a ser uma força do bem, contribuindo para causas beneficentes, promovendo seus próprios empreendimentos e permanecendo fiel aos valores que Michael Jackson lhe instilou. Suas conquistas e as de seus irmãos são um testemunho do legado do rei do pop, carregado adiante pelos filhos que cresceram sob os holofotes, mas escolheram viver suas vidas em seus próprios termos. À medida que Prince Jackson reflete sobre sua jornada, ele reconhece o imenso privilégio que teve de aprender com seu pai. "Sou muito grato pelo tempo que passei com ele. Ele me ensinou lições que o dinheiro não pode comprar." Seus esforços contínuos para apoiar sua família e comunidade exemplificam o impacto duradouro da mensagem de Michael Jackson de amor, bondade e positividade. O vínculo inquebrável dos irmãos Jackson. Os irmãos Jackson têm demonstrado constantemente ao mundo a força do seu vínculo, apesar das dificuldades que enfrentaram como filhos do falecido Michael Jackson. A sua relação não é apenas de família, mas também de profundo respeito mútuo, admiração e amor um pelo outro. A conexão que compartilham continua a brilhar, mesmo à medida que crescem na vida adulta e navegam pelas complexidades do enorme legado do seu pai. Um vídeo recente, emocionante, gravado num casamento de família, exemplifica a relação unida entre os três. As imagens, filmadas no casamento da sua prima Genevieve Jackson, no dia 6 de maio, mostram Paris e Prince a dançar felizes na pista ao som de Let's Groove, do Earth, Wind and Fire. Paris, vestida com um longo vestido branco, e Prince, descontraído em fato de cerimônia, são vistos a desfrutar do momento juntos. Apesar de Big ser um pouco tímido e ter o corpo virado para a câmera, é claro que o trio partilha um raro momento de alegria enquanto celebram a família. A sua união, particularmente como adultos, destaca o profundo laço emocional que nutriram desde a infância. Embora os filhos de Jackson tenham enfrentado uma grande perda desde muito jovens com a morte do pai, mantêm o seu espírito vivo através dos seus esforços e das relações próximas. Prince, Paris e Big frequentemente apoiam os projetos uns dos outros e fazem raras aparições públicas juntos, provando a força da sua dinâmica de irmãos. Em particular, Prince tem falado frequentemente sobre a conexão única que partilham. "Somos todos irmãos e estamos todos no mesmo nível, onde a minha irmã tem as suas forças e o meu irmão tem as dele, e onde eu não sou tão forte em certas áreas, eles complementam-me dessa forma", disse ele em 2021. Paris tem frequentemente expressado a admiração que sente pelo seu irmão mais velho, chamando-o de gêmeo e dizendo que sempre o admirou. Ela também partilha frequentemente momentos divertidos com Prince, mostrando a proximidade natural entre eles, como no momento em que publicou uma troca de selfies engraçadas com ele no Instagram. O seu vínculo é ainda mais enfatizado pelas memórias que partilham, incluindo a homenagem ao legado do seu pai, através do musical da Broadway MJ The Musical, que foi nomeado para 10 prêmios Tony. Paris e Prince apareceram na cerimônia dos prêmios Tony em 2022, onde prestaram uma homenagem especial ao seu pai falecido. Paris falou sobre o amor de Michael pelos musicais e como o espetáculo encapsula o seu gênio criativo. Prince, por sua vez,
refletiu sobre como se sentem orgulhosos de continuar o legado do pai, dizendo: "Muita gente pensa que o nosso pai mudou para sempre a música popular, e quem somos nós para discordar?" O vínculo entre eles não se limita a momentos públicos, mas também se reflete nas suas interações privadas, diárias. Paris e Prince frequentemente mantêm contato através das redes sociais, onde trocam fotos e mensagens descontraídas. Paris tem falado frequentemente sobre o quanto o seu irmão mais velho significa para ela, destacando que ele sempre foi alguém em quem podia confiar para orientação e apoio. "Ele é tudo para mim, sabes?", disse Paris numa entrevista ao Good Morning America. "Sempre o admirei e sempre quis a sua aprovação e tudo mais, e queria ser mais como ele." Apesar dos desafios únicos, crescendo sob um intenso escrutínio público e lidando com a morte do pai, os irmãos Jackson conseguiram criar uma base sólida de amor e apoio. Numa foto recente da família partilhada por Prince, ele e os seus irmãos foram vistos juntos, lembrando o tio Tito Jackson, que faleceu em 2023. A homenagem foi emocionante, refletindo a importância contínua dos laços familiares na casa dos Jackson, mesmo enquanto navegam pelas complexidades emocionais de perder membros da família. Além das conexões emocionais que partilham, os irmãos Jackson também estão envolvidos na preservação do legado do seu pai de várias maneiras. Paris e Prince continuaram a apoiar causas que estão perto dos seus corações, com o trabalho filantrópico de Prince a ganhar reconhecimento e Paris a traçar o seu próprio caminho de sucesso na música e ativismo. Big, por outro lado, tem permanecido maioritariamente fora dos holofotes, mantendo um perfil relativamente discreto em comparação com os seus irmãos mais velhos. No entanto, a sua presença em eventos familiares significativos, como o recente casamento, demonstra a unidade que os irmãos Jackson tanto prezam. Este vínculo familiar inquebrável não está isento de desafios, especialmente no que diz respeito ao espólio da família. Em 2024, Big esteve envolvido numa disputa legal com a avó de 93 anos, Katherine Jackson, sobre o espólio do pai. Os filhos de Jackson haviam anteriormente lutado juntos para bloquear certos negócios relacionados com o espólio, mas surgiram tensões quando Big discordou da estratégia de apelo. Apesar dessas divergências, está claro que o amor entre os irmãos permanece inabalável. De fato, é precisamente o seu vínculo compartilhado que torna a sua conexão tão poderosa, enquanto navegam pelas complexidades da vida e se apoiam mutuamente. Aos 26 anos, Paris Jackson finalmente se abriu sobre algo que todos suspeitávamos há anos: a sua profunda conexão com o legado do pai, o amor pela família e a forma como está a continuar o seu espírito na sua própria vida e carreira. É incrível ver os filhos de Jackson, Prince, Paris e Big crescerem na vida adulta enquanto mantêm o vínculo mais forte do que nunca, tal como Michael teria desejado. Seja através de homenagens emocionantes ou simplesmente apoiando-se uns aos outros, estão a honrar o legado do pai à sua maneira especial. Mas o que achas? Sentes também esse forte vínculo entre Paris, Prince e Big? Deixa-nos a tua opinião nos comentários abaixo. Não te esqueças de curtir e subscrever para mais atualizações sobre a família Jackson e a sua jornada incrível.